Olá, bom dia. Que bom ver assim o salão com bastante gente, não é? Num domingo pela manhã, um dia frio, nublado. Ainda bem que hoje vai abrir sol mais tarde. Então a gente fica mais contente, não é? Mas hoje já deu para perceber que o nosso assunto é trabalho, não é? Tanto em função da mensagem do Gilberto, maravilhosa mensagem, quanto em função do tema que nós trouxemos aqui hoje, a fim de que sirva de reflexão a todos nós. Eu introduzo, então, nós vamos introduzir essa exposição com um trecho de um livro que não é espírita, mas é um livro muito bom, né? É o Tal da Física, de Fritjof Capra. Nesse livro ele faz um paralelo entre a física moderna, especificamente a física quântica, e o misticismo oriental. Ele fala em misticismo oriental, seriam aquelas filosofias, aquelas religiões que afloraram no Oriente há alguns séculos atrás, alguns milênios atrás, como hinduísmo, budismo e outras mais. Então, ele nos diz o seguinte: quanto mais estudamos os textos religiosos e filosóficos de hindus, budistas e taoístas, tanto mais evidente se torna o fato de que em todos eles o mundo é concebido em termos de movimento, fluxo e mudança. Essa qualidade dinâmica da filosofia oriental parece ser uma de suas características mais importantes. Os místicos orientais encaram o universo como uma teia inseparável e cujas interconexões, em vez de estáticas, são dinâmicas. A teia cósmica é viva, move-se, cresce e se transforma incessantemente. A física moderna também concebe, hoje em dia, o universo como essa teia de relações, e a semelhança do misticismo oriental acabou por reconhecer que essa teia é intrinsecamente dinâmica. Então, lendo aqui todo o livro, é um livro não é tão fácil assim de ler, porque ele traz muitas informações científicas a respeito de física. É aquele livro que a gente tem que ler várias vezes. Mas nós chegamos à conclusão de que o nosso universo, o nosso mundo, ele tem duas características fundamentais, que nós podemos resumir em unidade e movimento. Ou seja, tudo o que existe no universo está interconectado, tudo se interrelaciona e tudo se movimenta, tudo se transforma incessantemente. É por isso, por exemplo, que nós não devemos ter tanto apego em relação aos bens materiais, porque mesmo a matéria, ela está incessantemente se transformando. E a física quântica, que é a física do mundo subatômico, vem hoje nos indicar cientificamente essa realidade, que é a realidade desse dinamismo que caracteriza a vida de todos nós, porque caracteriza o universo. Então, nós vamos agora entender o que é que isso tem a ver com o trabalho, né? Que é o tema da nossa exposição. Vou só ligar aqui. Então, o trabalho como terapia do espírita, instrumento de evolução do espírito, e agora, então, a gente vai ingressar aqui na doutrina espírita. Vamos verificar o que é que a nossa doutrina espírita fala a respeito de trabalho. Então, em primeiro lugar, nós nos questionamos, nós poderíamos nos questionar: trabalhar ou não trabalhar, né?
Se eu tenho condição financeira, será que eu devo trabalhar? Ou será que eu só devo trabalhar para ganhar o meu salário e comprar o meu alimento, meu vestuário, satisfazer as minhas necessidades básicas, materiais, digamos assim? E a doutrina espírita vem e nos diz não. O trabalho é uma lei da natureza, é uma lei natural. Né? É uma lei divina, porque todas as leis da natureza são leis divinas e, portanto, imutáveis. E uma delas é o trabalho. Né? Então, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim, o trabalho é uma lei natural. Então, é natural que nós exerçamos alguma atividade, é natural que nós façamos alguma coisa na nossa vida. Porém, a concepção espírita de trabalho, ela não é essa concepção da maioria das pessoas. A maioria das pessoas acha que a gente só tem que trabalhar para conseguir o pão de cada dia, o pão material. Então, depois que a gente trabalha 30 anos, 35 anos, e já tem aquele tempinho de aposentadoria, mesmo que a gente tenha 55 anos, 50 anos, 60 anos, a gente já pode se aposentar e curtir a vida, passar o resto da vida deitado na rede, balançando na rede, viajando, assistindo televisão. A nossa concepção de trabalho, nós que somos simpatizantes, adeptos da doutrina espírita, não é essa. Para nós, o trabalho é qualquer atividade que nós façamos e que seja produtiva, que seja uma atividade que faça bem para nós, que nos traga bem-estar, que nos traga satisfação pessoal e que também possa, de alguma forma, trazer satisfação pessoal, trazer benefício para aquelas pessoas que convivem conosco, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso círculo social. Né? Socialmente também há atividades que têm relevância social, seja o que for, seja atividade intelectual, aquela atividade que nós fazemos, desempenhamos em função do nível intelectual que nós temos, sejam aquelas atividades manuais, né? Todos nós aqui temos alguma habilidade manual, por mínima que seja. Então, nós podemos não apenas desempenhar essa atividade, como nós podemos desenvolvê-la, tendo tempo livre, nós podemos desenvolvê-la e produzir, não é? Algum bem, algum benefício para alguém, para as pessoas que convivem conosco. Se nós temos alguma habilidade, nós podemos também ensinar as pessoas a aprenderem essa habilidade. O que é que eu falo? Os homens, por exemplo, normalmente têm aí, né, são mais racionais, então, habilidades manuais, não é? Carpintaria, estofador, enfim, qualquer coisa, né? As mulheres muitas vezes têm aí essa habilidade, não é, mais refinada, manual, delicada, não é, para o artesanato, não que seja exclusivo, não é? Mas normalmente é isso que a gente observa. Então, qualquer atividade que nós exerçamos, né, culinária, desde que ela seja produtiva, desde que ela seja saudável para nós e para aqueles que convivem conosco, na concepção espírita é um trabalho, não é? Por quê? Porque toda atividade útil para nós é um trabalho, né? E ali nós vemos ali na segunda frase, ali no segundo parágrafo, uma mensagem de Emmanuel que fala exatamente aquilo que o autor desse livro nos falou, não é? Trouxe-nos a bênção do trabalho. Então, vou olhar aqui que é melhor. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. E aí nós vemos, então, essa correlação entre
um autor que não é espírita, baseado nas filosofias orientais, e a doutrina espírita, que traz muito das filosofias orientais. Né? Para quem está iniciando no conhecimento da doutrina espírita, nós que já estamos há algum tempo lendo um pouco mais, não que conheçamos muito mais, né? Nós apenas nos dedicamos um pouco mais, nós sabemos que a doutrina espírita ela nos traz muitos conhecimentos que são das filosofias orientais, porém nos traz esse conhecimento de uma forma mais pragmática, de uma forma mais racional, mais sistematizada, e, portanto, para nós, de forma mais simples, com mais facilidade de compreensão. Não é? Então, aquilo que ele nos disse, Emmanuel também nos fala, não é? Que o trabalho é um movimento incessante da vida, justamente porque essa lei, esse dinamismo que rege o universo, a vida, é uma lei divina, é uma lei natural, é que nós também devemos constantemente nos movimentar. Nós não podemos ficar parados. Porque se nós, espíritos, ficamos parados, nós atrofiamos. E não é só o nosso corpo físico que atrofia. Se nós não fazemos atividade física, o nosso corpo físico atrofia. Né? A atividade física gera saúde para o nosso corpo físico. Agora, se nós também paralisamos a nossa mente, nós também vamos atrofiar a nossa mente. E se nós nos atrofiamos como espíritos, se nós paralisamos como espíritos, nós também vamos paralisar espiritualmente, nós vamos deixar de evoluir espiritualmente. Então, em todos os sentidos, o trabalho é uma lei da vida. Em todos os sentidos, nós evoluímos quando nós nos movimentamos, quando nós exercemos atividades que sejam positivas. E aí, dentro dessa concepção espírita, então, nós conseguimos fazer essa diferenciação entre o trabalho material e o trabalho que não é material. Nós, lendo esse capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de trabalho, que está dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre as leis morais, nós entendemos que, quando o Livro dos Espíritos fala em trabalho material, ele fala em trabalho remunerado, naquele trabalho que nós desempenhamos para obter o nosso salário, a nossa remuneração e servir socialmente. Então, o que é que seria o trabalho não material? Seria qualquer outro tipo de atividade que nós não exercemos com o objetivo de ter como retribuição o dinheiro, o salário. Então, hoje, o trabalho material, ele é necessário para todos nós que temos saúde. É triste quando a gente vê uma pessoa que tem saúde, e não quer trabalhar. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que não têm saúde e querem trabalhar e não conseguem em função de não terem saúde. E quem conhece uma pessoa que não pode trabalhar porque não tem saúde, sabe que ela sofre em função disso, Essa pessoa, ela sente muito essa impossibilidade. Então, de certa forma, é um pouco triste nós termos saúde e não estarmos aproveitando essa condição de vida que Deus nos ofereceu para colocar a mão na massa e nos tornarmos mais úteis. E hoje esse trabalho material é uma necessidade para nós. Não é à toa, porque através desse trabalho material que de forma imediata nós fazemos para ganhar salário, por vezes nós não percebemos, mas nós estamos também
nos aperfeiçoando intelectualmente, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós estamos convivendo com outras pessoas, e isso é fundamental para que nós amadureçamos emocionalmente, né? É somente no convívio com as pessoas que nós amadurecemos emocionalmente. Isso é fundamental para nós também. Desenvolver aqueles sentimentos que são frutos do amor, como tolerância, desprendimento, paciência, que nós só vamos desenvolver em contato com outras pessoas, né? Então, tem muita gente que muitas vezes gosta ali de um animalzinho doméstico, não é? Sem problema nenhum, mas conviver com pessoas é mais difícil, né? Então, às vezes, nós nos enclausuramos porque estamos ali com o receio, né? De ter que amadurecer, muitas vezes emocionalmente. E nós nos desenvolvemos espiritualmente também, através desse trabalho remunerado, né? Porque muitas vezes nós não queremos ali trabalhar, muitas vezes é um trabalho penoso para todos nós, porque todo trabalho ele tem as suas dificuldades, tá? Todo trabalho ele tem as suas inúmeras dificuldades. E, no entanto, nós estamos ali tendo que trabalhar porque as pessoas necessitam daqueles bens que nós produzimos, as pessoas necessitam daqueles serviços que nós prestamos. Então, muitas vezes, esse trabalho é penoso, e qual é a forma como nós lidamos com isso para conseguir continuar trabalhando? Né? Trabalhar com boa vontade, né? Se nós pensarmos que tudo aquilo que nós estamos fazendo, aquele serviço que nós estamos prestando, aquele bem que nós estamos produzindo, ele vai gerar um benefício para as pessoas, nós vamos trabalhar com boa vontade, né? E estamos aí desenvolvendo o quê? De certa forma, nós estamos aí no primeiro passo do desenvolvimento da caridade, né? Que é o amor que nós dedicamos às pessoas sem a retribuição material, né? Então, nós estamos aqui, através do nosso trabalho, começando a desenvolver esse sentimento de amor, não apenas pela nossa família, não apenas pelos nossos amigos, mas por todas as pessoas com as quais nós convivemos, mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos, não é? Então, o trabalho, indiretamente, de forma direta, ele nos propicia os bens materiais, não é? O pão material que nós necessitamos para conservar o nosso corpo físico, que é também uma bênção divina. Mas, de forma indireta, o trabalho ele nos propicia uma série de outros benefícios, e é por isso que Deus faz do trabalho uma lei natural, uma lei da vida, não é? Eu não estou acostumada aqui, Vanim, com o passador. O Vanim me emprestou aqui um passador, eu não estou acostumada, porque o meu campo não é informática aqui, nem tecnologia. Não, ele está passando, o problema é que eu desligo ele. Então, aqui, nós temos aí também mais um texto de Emmanuel, né, que para mim é um texto maravilhoso. Esse texto aí eu li estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, aqui nas segundas-feiras à noite, não é? Que nós temos os grupos mediúnicos, na segunda-feira à noite. Uma segunda-feira por mês a gente faz o estudo. Então, eu achei fantástica essa citação do Emmanuel, quando ele fala que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Quer dizer, por vezes, o cientista, mesmo que ele seja ateu, né, e a maioria dos cientistas são ateus, ele está trabalhando, e ele inconscientemente ele está trabalhando para Deus, né? Ele está servindo a Deus, porque desenvolvendo a ciência, nós vamos no futuro, através da ciência, comprovar as leis espirituais e a existência de Deus. Não tenhamos dúvida disso.
Então, mesmo aquele que não acredita em Deus, através do trabalho, ele está sendo útil na obra divina. Olha que coisa fantástica, não é? E aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que não é material, né? Então, qual seria o trabalho não material? É aquele trabalho que nós fazemos sem que haja a retribuição financeira e, por vezes, sem que haja qualquer tipo de retribuição. É a mãe que educa os filhos, é a dona de casa que faz o serviço doméstico, é aquela pessoa que faz serviço voluntário, serviço social, qualquer atividade que ela exerça, né? Enfim, é qualquer pessoa que exerça uma atividade que seja útil aos seus semelhantes e a si mesma, sem a retribuição material, sem a retribuição financeira. E muitas vezes exerce essa atividade até mesmo pagando, né? Às vezes, a gente vê aqui os companheiros de ideal espírita, nós aqui não cobramos absolutamente nada por qualquer tipo de atividade que se faz na casa, tá? E para sustentar a casa, nós dependemos de doações e também os trabalhadores da casa pagam a mensalidade, né? Então, por vezes, a gente acaba pagando para trabalhar. Então, qual é a retribuição que a gente ganha? Aí as pessoas se questionam, qual é a retribuição que a gente ganha? É o prazer de trabalhar e de servir, né? É o prazer de saber que essa atividade que a gente está desempenhando, ela conforta, ela beneficia aqueles que, por vezes, estão em situações bem piores do que a nossa, né? Então, a gente leva um pouquinho de alento para as pessoas e isso nos traz muita satisfação pessoal, muito prazer. Então, não é somente a ocupação que nos favorece, a veste, os alimentos, que deverá ser respeitada como compromisso espiritual. Essa é, pois, o princípio, né? O nosso trabalho material, ele é só o início. Nós estamos aprendendo a trabalhar através do trabalho material, porque pensemos bem, né? Se nós não necessitássemos do salário, qual de nós trabalharia 8 horas por dia? 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia, né? Então, nós estamos em processo de entendimento, em processo de evolução espiritual. O labor real e de maior valor para nós outros, na situação em que nos encontramos no planeta e na faixa dele, é o trabalho por amor aos que sofrem, aos estropiados, às crianças desamparadas, aos velhos sem teto, às viúvas sem amparo e mesmo aos animais. É o que se chama de caridade, porque esse trabalho não exige salário, não há tapeações, porque ele é feito na simplicidade do coração, por dever marcado por amor em todas as linhas do bem. Então, esse é o trabalho não material, que todos nós podemos exercer. É isso que nós queremos deixar aqui, esse é o recado que nós queremos deixar aqui. Todos nós que temos saúde física, saúde mental, podemos trabalhar, né? Ah, mas eu não tenho mais idade, eu já sou aposentado, eu já sou aposentada, eu já trabalhei 30 anos, eu quero agora descansar. Não é por aí. Esse descanso, ele não vai trazer satisfação pessoal, vai chegar um momento em que nós vamos sentir a necessidade de fazer alguma coisa. Então, existem inúmeras formas de trabalho e todas elas são válidas, né? Basta que nós nos coloquemos à disposição para servir, para fazer alguma coisa, e esse trabalho vai aparecer na nossa vida, essa oportunidade vai aparecer na nossa vida, e nós, sem dúvida, vamos nos sentir melhor, porque é uma lei divina, é uma lei de Deus, e quando nós observamos as leis de Deus, quando nós nos comportamos de acordo com as leis divinas, né,
é evidente que nós nos sentimos melhor. Nós somos mais equilibrados, nós vivemos com mais equilíbrio, nós vivemos mais felizes. Quando Jesus nos disse amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, o que é que ele quis dizer com isso? Que nós devemos ficar ajoelhados o dia inteiro, rezando, né, pedindo a Deus as suas bênçãos, a sua assistência? Não. O que Jesus quis nos dizer é que nós temos que nos comportar na prática 24 horas por dia, no nosso dia a dia, de acordo com as suas leis, que são as leis da natureza. Então, nós estamos em processo de conhecimento das leis divinas, de conhecimento das leis da natureza, para que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. E temos aí a doutrina espírita nos revelando, de uma forma bastante simples e compreensível, essas leis, né? E uma delas que nós trazemos hoje aqui é justamente essa. É a lei do movimento, é a lei da atividade, é a lei do trabalho. Mais do que isso, o trabalho hoje não só aqui nesse planeta, na dimensão física, mas também na dimensão espiritual, é utilizado como terapia ocupacional. Né? Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando, nós estamos focando a nossa mente em atividades úteis e, consequentemente, nós não estamos permitindo que a nossa mente fique divagando naquilo que não é saudável para nós. Ao invés de nós estarmos adotando comportamentos equivocados, desequilibrados, nós estamos adotando comportamentos que são saudáveis, né? Então, por isso, o trabalho também serve como terapia ocupacional. É uma pena que nós, ao menos aqui no nosso país, não tenhamos condição social de implementar isso, por exemplo, em relação àquelas pessoas que estão encarceradas. Hoje, infelizmente, aqueles irmãos que se equivocam, não é, e que acabam cometendo aí praticando comportamentos que são qualificados como infrações criminais, não é, pela nossa sociedade, e são encarcerados em delegacias, em cadeias públicas, em presídios, né? Infelizmente, o que eles têm lá dentro é uma escola de crime, não é uma escola de trabalho. São poucos aqueles que têm a oportunidade de terem o trabalho como forma de ressocialização, né? Em colônias agrícolas, em colônias industriais. Mas essa seria a melhor forma desses irmãos se ressocializarem, através do trabalho, né? Porque, além deles não ficarem lá desocupados, né? Além da mente não ficar vazia, eles já se preparariam para sair, né, do estabelecimento prisional e terem uma atividade útil na sociedade, né, até para se manterem financeiramente, né, para ganharem o pão material e não precisarem voltar a delinquir. Infelizmente, não é isso que acontece. Isso mostra o quanto nós estamos longe ainda, né, nesse país, nesse mundo em que nós vivemos, desse planeta de regeneração, né, dessa fase de regeneração na qual nós estamos entrando, né? E o quanto nós que temos esse conhecimento, que já temos esse esclarecimento, temos aí que trabalhar por isso, né? Tendo ou não autoridade, não é? Mas eu queria já passar aqui para essa questão, né, que é o trabalho honesto, né? Nós que temos esse esclarecimento, essa luz, né, nós que estamos recebendo essa luz nas nossas mentes de compreender a vida e por que nós estamos aqui, nós temos o dever de testemunhar, né? E aí entra essa questão do trabalho honesto, né, da nossa integridade moral. Quantos de nós temos dificuldade nos nossos ambientes de trabalho, no ambiente social, de manter uma postura moral íntegra, porque somos discriminados por isso, digamos assim, né?
Mas esse é justamente o nosso testemunho, né? Se nós voltarmos à época em que viveu Jesus, né? Que nós chamamos de cristianismo primitivo, que era o cristianismo na sua essência, né? Que era o trabalho de amor, que era o trabalho de esclarecimento, independentemente dessa quantidade de fórmulas, de ritos que hoje nós vemos em alguns setores do cristianismo, não é? Era o cristianismo puro. Se nós voltarmos àquela época, nós vamos ver que aqueles que eram cristãos testemunhavam, pelo simples fato de serem cristãos, né? Então, eram perseguidos, eram mortos e tudo mais. Hoje, é bonito dizer que é cristão, né? É politicamente correto nós dizermos que somos cristãos. Em determinados ambientes, é politicamente correto nós dizermos que somos espíritas. Ninguém nos discrimina, não é? Mas infelizmente, quando se trata de testemunhar a nossa fé, através de uma postura moral correta, muitas vezes nós sofremos injustiças. E é esse o testemunho que nós estamos sendo aqui chamados a fazer, né? Mesmo diante da oportunidade de levar vantagem, algum tipo de vantagem que não seja lícita, que não seja correta, né? Nós dizermos não, nós vamos manter a nossa postura moral, nós vamos manter o nosso comportamento coerente com os valores espirituais, com os valores morais nos quais nós acreditamos, né? Então, não basta trabalhar, nós temos que trabalhar honestamente e temos que testemunhar, através do trabalho honesto, aqueles valores nos quais nós acreditamos, não pensando só no presente, mas pensando também no nosso futuro, né? Se nós fizermos isso nessa vida, nós já estaremos fazendo muita coisa, né? E aqui, por último, não é, a questão da esmola, que muitos de nós nos questionamos, né? Nós devemos dar, nós não devemos dar, bens materiais de graça para as pessoas, nós devemos dar ou não devemos dar esmola nas sinaleiras e tudo mais. Bom, tudo depende da situação. É lógico que, por vezes, a pessoa ela passa por uma necessidade, mas ela gostaria ali de estar trabalhando, ela gostaria de estar ganhando ali o pão de cada dia através do seu próprio esforço, né? E, por vezes, a pessoa realmente ela se torna um pedinte por hábito, né? Então, tudo depende da situação. Mas uma coisa é certa, né? Sempre que nós dermos alguma coisa para alguém, o ideal é que nós entreguemos esse bem material, mas que nós também entreguemos a orientação, não é? No sentido de que aquela pessoa ela deve procurar por si mesma o pão de cada dia, né? E não apenas ficar esperando a doação, a boa vontade alheia, né? E é lógico, quando nós promovemos as pessoas socialmente, e não apenas assistimos as pessoas socialmente, nós estamos aí fazendo uma caridade no sentido de já passar para ela um pouquinho mais de conhecimento que nós temos. Nós, na doutrina espírita, hoje, nós não falamos mais em assistência social. Inclusive, a nossa Federação Espírita Brasileira, ela tem um manual, não é?
que orienta todos os trabalhadores espíritas nas atividades sociais. E esse manual ele fala em promoção e assistência social. O que quer dizer isso? Que nós não devemos apenas doar os bens, o pão de cada dia, mas nós devemos também, através da obra social espírita, ensinar os nossos irmãos, a ganharem o pão de cada dia, através do próprio trabalho. É aquilo que nós normalmente costumamos falar, que nós não devemos apenas dar o peixe, mas nós devemos ensinar a pescar, porque daí a pessoa vai pegar ali a varinha de pesca e vai lá pescar o seu próprio peixe. É lógico que quando a pessoa não tem condições de levantar a vara de pesca, porque ela tem alguma doença e tudo mais, quando ela não tem condição de pescar em função de alguma doença ou em função da idade, aí sim, aí a gente vai, apenas ali, ali acompanhar essa pessoa, assistir essa pessoa, isso é natural, São as crianças, são os idosos, Mas quando essa pessoa ela tem a idade, ela tem a saúde, nós temos que ensiná-la a pescar, e não apenas entregar o peixe para ela. Então, hoje, a doutrina espírita, ela não fala mais apenas em assistência social, ela fala em promoção social. Então, por exemplo, nós temos entidades aqui, nós temos o Núcleo de Assistência Francisco de Assis, que é vinculado à CEPAL, nós temos o Instituto Educacional Morumbi, que é vinculado a essa sociedade espírita, onde nós prestamos a assistência social conjugada com a promoção social. Então, temos lá, ali no Morumbi, por exemplo, cursos profissionalizantes, oficinas de artesanato, para ensinar aquelas pessoas que são mais carentes socialmente e economicamente a desempenharem alguma atividade que possa também trazer aí um acréscimo de renda, um retorno financeiro. Então, amigos, tudo isso que nós falamos aqui, que sirva para todos nós, inclusive para mim, por intermédio de quem foi passada essa mensagem, que sirva, então, de instrumento de reflexão nas nossas vidas. Cada um tem que saber o que fazer da sua própria vida. Nós apenas trazemos aqui elementos que possam servir de reflexão a todos, elementos que nos são repassados pela doutrina espírita, já que aqui, como expositores doutrinários, o nosso principal objetivo é divulgar a doutrina espírita e a doutrina cristã. Nós agradecemos, desejamos a todos um bom domingo.